estamos apresentando aqui uma série de, né, de duas discussões aqui sobre a inovação forçada na pandemia, né? O Carlos Mira é fundador e CEO da Truckpad. Ele é economista, pós-graduado em marketing, mais de 35 anos de experiência no negócio de logística e transporte, foi presidente da Associação de Logística que representa o setor, foi CEO de grandes empresas no setor também, e desde 2014 ele resolveu realmente inovar nesse negócio e criar uma startup de tecnologia aplicada à logística chamada Truckpad, né? É um negócio fantástico, ele vai ter vocês vão ter muita chance de ouvir em primeira mão como é que é esse negócio e como é que ele funciona, e como é que ele está conectado com todo o ecossistema, né? Ele teve, como parte do desenho da empresa, da construção da empresa, ele se mudou durante um período para o Vale do Silício, foi lá fazer a imersão para entender esse negócio e participou de alguns eventos lá, em especial o Plug and Play Tech Center Winter Expo, em 2015 e 2016, e ganhou o prêmio com a Truckpad de startup mais inovadora do mundo, né? Acho que nenhuma empresa brasileira, depois disso, ganhou esse prêmio também. Ela é listada como uma das 100 principais Open Startups do mundo, né? E entre os investimentos, além do próprio Mira, que são também um reconhecimento da capacidade de transformar o mercado da Truckpad, alguns investidores estratégicos que ele tem. A Movile, que é dona da iFood, a Mercedes-Benz, a montadora alemã, e uma das maiores empresas do mundo nessa área de transportes, que é a Food Truck Alliance chinesa, né? E ele, além disso, ele registrou uma parte super relevante da experiência dele num livro chamado Logística, o Último Rincão do Marketing, né? Ele tem uma experiência, eu diria que não é nem ampla, é transdisciplinar, pega um monte de coisas e combina todas. Essa é uma arte, né? É um prazer estar aqui com você, Mira, é uma honra muito grande. A ideia é sempre a gente trazer, né, os nossos colegas aqui, que são os participantes interessados nos cursos de pós-MBA da Sampo, né, os cursos de inovação disruptiva e de liderança digital, uma visão que possa ser, ao mesmo tempo, prática e que dê uma visão de hoje e de futuro sobre a perspectiva que a gente está olhando, né? Queria colocar também, tem um colega nosso nos acompanhando aqui, o Cláudio Cohen, que é o diretor do outro programa de alto impacto. Eu cuido do programa de inovação disruptiva, o Cláudio cuida do programa de liderança digital, junto com o pessoal da IBM, que vai amanhã continuar um pouco desse tema, mas aí olhando não da perspectiva de um CEO de startup que olha o ecossistema de startups, mas olhando como uma provedora de tecnologia que tem centros de pesquisa no Brasil. Então, passo a palavra ao Mira. A nossa regra de engajamento, né? Só antes, para começar, nós começamos às 6h03, vamos mais ou menos até às 7h03, 7 e pouquinho. Se precisar estender, podemos estender um pouquinho mais. Se vocês tiverem, né, nossos colegas aqui que estão assistindo, se tiverem alguma pergunta, alguma dúvida, alguma questão, podem colocar no bate-papo. Nós conseguimos acessar e ver isso aqui online também, e eu vou colocando para o Mira, e ele fica à vontade, por favor, de ir conectando também as questões. A gente fez um roteiro de algumas perguntas para poder trabalhar esse tema da inovação forçada pela pandemia, né? Então, agora passo a palavra para o Mira. Um prazer estar aqui com você, Mira, um prazer, muito bom mesmo. Olá, professor Nardi, super agradecido pela oportunidade, cumprimentando o professor Nardi, cumprimento todos os amigos da Escola Sampo, em especial o professor Vitor Bach, que fez essa conexão com a gente, que tem sido muito carinhoso com o Truckpad. Depois eu vou contar uma passagem curiosa com o professor Vitor Bach no Vale do Silício, né, quando ele esteve lá com a gente. Então, a Sampo sempre foi muito carinhosa com o Truckpad, já deu oportunidade de eu fazer uma apresentação para os seus alunos, tem sido case de estudo e a gente tem colaborado. Então, mais uma vez, agora online, né? Super agradecido pela oportunidade de participar com vocês, de bater papo com seus alunos, com as pessoas que todas se relacionam com a Escola Sampo. Muito agradecido, professor. Muito boa noite. Então,
vou começar dando uma visão rápida de contexto, né? A pandemia, ela afeta toda a sociedade e o funcionamento da economia. E o objetivo hoje é trazer um pouco da tua experiência e reflexões aqui em conjunto sobre como é que a pandemia acelerou a inovação nas empresas, na sociedade e nas carreiras das pessoas também, e qual é o papel das startups como a Truckpad, de executivos como você, e do ecossistema que você mobiliza, né, digital e físico nesse processo, né? Lembrando que hoje as startups têm um desafio muito interessante, uma contribuição muito grande, né? Se a gente pega a economia chinesa e americana, já existem várias startups que ascenderam a se tornarem 10 das maiores, entre as 100 maiores empresas dessas economias. A gente ainda não tem exemplos desses no Brasil, né? O Brasil ainda não é uma economia digital e tem esforços muito relevantes para isso, né? E o papel das startups nesse negócio é fundamental, né? Elas são um ponto de alavanca, um ponto de crescimento para todo esse processo, né? E o processo de pandemia originou, né, uma série de outras demandas, né, a respeito disso. Então, a ideia é a gente conversar um pouquinho sobre esse aspecto, do ponto de vista, em especial, né, do ambiente onde a Truckpad atua e mobiliza todos os atores, aí, clientes, parceiros, fornecedores, aliados, né, e assim por diante, né. E aí eu queria começar, Mira, te perguntando, e para a gente dar uma visão geral também para todo mundo que está assistindo, como é que você vê a definição do que é, né, o mercado e negócio de logística, de mobilidade, e qual é o papel da logística na cadeia de suprimentos e na economia em geral, né? Por que ela é tão importante? Muito bem, professor. Eu vou responder essa tua pergunta, mas eu vou voltar ao teu briefing. Você mencionou o tema da pandemia, o tema da resposta das empresas startups à pandemia, também registrou a posição do Brasil com relação ao ranking das startups, essas empresas ligadas à tecnologia, que tem crescido exponencialmente. Nós não temos, na sua colocação, algumas startups que poderiam estar posicionadas. Então, eu vou começar por aí. Nós temos alguns casos super interessantes de empresas brasileiras, né, que se posicionam, chamada unicórnios, né, empresas que, em curto espaço de tempo, passam a valer $1 bilhão, coisas que tradicionalmente empresas da economia mais old school, a gente pode dizer assim, passam uma vida, 50, 100 anos, e não conseguem chegar a essa valuation, a essa avaliação. Então, nós temos o caso do próprio iFood, da 99, recentemente o caso da Log, no tema de logística, né? São 3 empresas que literalmente tratam de logística, seja a 99 Táxi, seja o iFood, que faz o chamado food delivery, no final das contas é logística da última milha, né, de encomendas, e o iFood está indo, inclusive, para outro tipo de entrega, além da comida, e a 99, que é uma empresa de mobilidade. Então, a gente tem alguns casos super interessantes de empresas unicórnio e voltadas à nova economia, a essa economia digital, e que outro dia eram chamadas de startups, empresas que estavam começando com um modelo de negócios absolutamente disruptivos, né? Esses 3 casos, por exemplo, a gente pode registrar tanto o Log, quanto o iFood, quanto o 99, quando surgiram, foram alvos de desconfiança, muita gente não acreditava, dizia, como assim? Eu vou pedir por um aplicativo a comida e você vai me entregar, você vai cobrar do estabelecimento comercial, mas você então é uma empresa de motoboy, quer dizer, ninguém conseguia entender exatamente o que era o iFood, se era um aplicativo, se era uma empresa de logística, o que seja, né? Então se transformou, e aí tem um papel preponderante aí na nossa sociedade hoje com relação à Covid, e a gente pode mencionar isso já já. 99, todo mundo conhece esse tema começou com o empoderamento dos táxis, né, que tinham que recorrer aos seus pontos pré-estabelecidos e que tinha um preço estabelecido também para o empreendedor poder parar o seu veículo, tal, que era uma coisa muito tradicional, que foi disruptada, depois a gente comenta essa palavra, né, disruptivo ou disruptado que seja, e a Log, que trouxe toda uma nova leitura, inclusive sobre o modelo de negócio, né, no tema de logística de última milha para entregas de e-commerce ou entregas de qualquer coisa que sejam
compradas através da internet. Né? Subverteu também a ordem de preços, subverteu o tipo de provedor, seja motoboy, veículos de passeio, transportadores autônomos de cargas. Né? A Log começou como uma empresa de entrega urbana e é um gigante hoje de transporte de encomendas de última milha. Então, são empresas brasileiras, notadamente fundadas no Brasil, né? Mesmo que a Log, por exemplo, tenho dois franceses à frente da companhia, a empresa se estabeleceu aqui em São Paulo, dois amigos estão aqui na Alameda Santos, com um grupo bacana de executivos. Então, são 3 empresas que colocam o Brasil muito bem, numa boa posição com relação às startups no plano mundial. Nós temos startups brasileiras e esses são exemplos que alguns empreendedores podem seguir, lendo a sua trajetória e tal, né? Quão difícil ou quão trabalhoso é chegar nesse conceito de ser um unicórnio no plano das startups. O outro é as startups atuando no novo normal da economia brasileira, na economia mundial, né, pontualmente aqui no Brasil. E por que as startups acabaram se sobressaindo e apareceram com bastante intensidade? A resposta aí, professor, até para o pessoal que nos segue, é que as startups têm um poder já intrínseco na sua concepção como empresa de pivotar os seus modelos de negócio, ou então de serem muito agressivas com relação às coisas que elas querem testar. E elas são obrigadas, a startup, por definição, a se adaptar ao novo panorama dos negócios, ao novo ambiente onde sempre está inserida. E dificilmente uma companhia tradicional pode se dar o luxo de mudar modelos de negócio, mudar a linha de produção, mudar formas com que faz o seu produto ou o seu serviço, como uma startup. Então, a startup tem essa irresponsabilidade com relação ao seu plano. O plano é não ter plano, muitas vezes, né? Então, o paradigma é constante mudança o tempo todo. E nessas condições, não foram raras as startups que se aproveitaram do momento, né? Aproveitaram, entre aspas, e como toda boa crise é também uma super oportunidade no mundo dos negócios, startups que perceberam que tinham, sim, uma grande oportunidade pela frente. Algumas com alguma pequena alteração na forma com que chegasse no mercado poderiam aproveitar essa oportunidade, e algumas startups que estavam, inclusive, adormecidas, ou então que estavam lutando para poder se estabelecer no mundo dos negócios. E com a Covid, eventualmente, tiveram aí uma aceleração potencial. Eu posso registrar dando exemplo, uma startup chamada Eu Entrego, que é um chamado Crowdsourced Delivery. Então, é uma startup de entregas também aí no meu ramo de negócio, na logística e tal, que usa veículos de automóveis, veículos como automóveis, bicicletas, patinete, que seja, entregadores na pessoa física, né, que se reúnem nessa plataforma, e por isso chama Crowdsourced. As pessoas entram na plataforma, passam por uma curadoria, e esses caras estavam performando entregas de última milha ali e tal, com um crescimento ponderado, mas com o evento da Covid, eles foram contratados por uma série de lojas e bairros locais e começaram a fazer a entrega, né, nos bairros, na última milha, e tiveram uma explosão de demanda. Então, de novo, era uma empresa que estava pronta, que o modelo de negócio era bem agressivo, no conceito de chamado crowdsourced delivery, ou crowdsourced shipping, como você prefira, né? Mas, de novo, eles não têm ativos e são uma grande distribuidora de produtos que tem salvado a pele de muitos de nós, consumidores, né, que resolvemos comprar de uma hora para outra pela internet, né? Muitos de nós gostamos de prestigiar os comércios locais, mas a gente não tinha esse tema da logística aplicada nesse pequeno comércio. E empresas como a Eu Entrego e outras tantas, notadamente startups, muito rapidamente puderam virar chave, muito rapidamente puderam criar alguns novos features em seus sistemas, né, inclusive no modelo de negócio, e atender a pandemia. Então, professor, é por isso que as startups, em alguns casos, se sobressaem. Não todos, obviamente, grandes corporações conseguiram se modelar também, mas as startups têm no seu DNA, né, essa vontade intrínseca de aproveitar as oportunidades. A gente chama isso a pivotar quando necessário. Então, as startups fazem isso com bastante habilidade, professor.
Eu acho que esse ponto que você falou é muito interessante, né? A ideia de pivotar está no DNA das startups, né? Então, E não tem medo, né? Não tem, e é obrigado. exatamente. De novo, você bate em cima de um número, percebe que ele não está performando, você testa outra, percebe que ele performa melhor, então você tem que jogar os seus recursos para lá. Né? Você também perguntou, você fez uma consideração na sua abertura e chegou a perguntar o tema o porquê que a logística no Brasil, né, é tão importante. E não é só no Brasil, o Brasil ele tem uma característica rodoviarista, e eu vou registrar agora há pouco, mas a logística é que de fato agrega valor num produto que não é produzido pontualmente perto de onde ele é consumido. Então vamos lá, todo produto que é acabado numa região e consumido na outra, né, notadamente você precisa da logística. Esse tema que trata com dois fluxos, o fluxo físico e o fluxo lógico, né? Fluxo lógico no tema das compras, das informações que trafegam aí através dos computadores, mas tem sempre um fluxo físico, aquele que é relato à mercadoria que deve ser transportada, ou ao produto que deve ser entregue, né, para o seu comprador. Então, aí a gente trata em inglês, né, warehousing, seja a estocagem, o armazenagem, depois a separação dos pedidos, o transporte de uma milha mais, de um trajeto mais longo, depois a armazenagem em warehousing mais próximo do ponto de consumo, eventualmente um last mile, né? Além desse transporte físico, existe toda a cadeia de dados que trafegam aí, desde a ordem de compra, né, até o acompanhamento dessa mercadoria, e muitas vezes em tempo real, até as provas de entrega e o acompanhamento da entrega ao longo do circuito. Então, a logística, ela, na verdade, cria a conveniência para os novos consumidores, vale registrar isso, nós como consumidores estamos cada vez mais nos comportando e exigindo conveniência dos produtos que a gente consome, e a logística acaba se transformando ou se posicionando como a ferramenta que cria a conveniência, que pode fornecer conveniência para os consumidores. Então, veja, no passado existia apenas o correio ou raras transportadoras mais tradicionais que faziam essas entregas em casa. E eu não estou falando de 50 anos atrás, não. Estou falando de há 10 anos, há 5 anos, existia uma quantidade limitada de prestadores de serviços, né, de transporte, né, que notadamente são de logística, que entregavam o produto na porta de casa. Existia até uma reserva de mercado para os correios até um determinado momento, né, onde essas pequenas encomendas eram praticamente impossíveis de serem transportadas por outras companhias. Aí surgiram empresas como a Braspress, como a Jadlog, como a Jamef, que fizeram um bom trabalho, mas agora há um enxame de novas corporações com novos modelos de negócio baseado em crowdsourced shipping ou crowdsourced delivery, né, que tem abastecido as nossas casas de uma forma muito conveniente, em tempo real, com total acompanhamento do fluxo lógico, né, e que tem abastecido a sociedade a contento, e ninguém, tenho certeza, sofreu de desabastecimento, seja por conta dos caminhões gigantes que fizeram o transporte do longo trajeto, ou de uma pessoa que tenha ido de patinete até a casa dos amigos que estão assistindo a gente. A logística brasileira deu conta até aqui, professor. Muito legal, bacana esse panorama que você deu geral aqui, para entender um pouco os jogadores desse negócio, né? E eles jogam jogos muito diferentes, né, Mira? Na hora que você fala de uma Jamef, de uma grande transportadora e fala do crowdsourcing, explica um pouquinho, na tua visão, como é que funciona esse desenho de crowdsourcing aí, e só para o pessoal se alinhar aqui, operacionalmente, como é que ele como é que as empresas executam isso? Olha, a gente pode dizer que o Uber é uma empresa de táxi baseada em crowdsourcing. Né? Se a gente fosse falar do Uber há 10 anos atrás, aliás, eu conheci o Uber em 2011 dentro de uma entidade chamada Endeavor, em São Francisco, na Califórnia, e o cara mostrando um pitch de uma empresa chamada Uber Cab, né? E ele usava essa expressão.
olha, nós somos uma empresa de táxi, se você gostar de chamar assim, só que nós vamos usar o processo de crowdsourcing, quer dizer, a nossa fonte é de ser abastecida por uma quantidade imensa de provedores, não provedores exclusivamente regulamentados. Então, esse é um pouco do conceito. O Uber não se posiciona, obviamente, como uma empresa de táxi, né, que é a origem da palavra francesa, de taxa, né? Aquele que transportava alguém cobrava uma taxa pelo transporte. Então, eu acho que o Uber é uma empresa de táxi, mas táxi no conceito original da palavra francesa, de que se cobrar uma taxa pelo transporte, por isso o nome táxi, né? Então, o Uber é uma empresa de táxi baseada em crowdsourcing. Significa, ele traz uma quantidade gigante de pessoas para povoar a sua oferta e ele faz uma curadoria de parte a parte, dizendo, olha, esse cara eu deixo entrar, então eu garanto a qualidade, né, como provedor, né, de hauling, né, de transporte, e esse cara eu deixo entrar como consumidor, porque eu garanto o pagamento, garanto minimamente condições para ele e faço a integração. Né? Então, veja, o crowdsourcing, vocês vêm daí. Se você não tivesse usado esse conceito de crowdsourcing e falasse, vou montar uma empresa de táxi, você faria de uma outra forma, forma tradicional. E levando o exemplo para as empresas transportadoras que você registrou. Então, você usou a expressão Braspress, Jamef, aliás, eu nominei essas empresas que eu gosto muito, em especial mandar um abraço para o Urubatã Elô, presidente da Braspress, que é particularmente um amigo meu, sempre foi o meu mestre nesse tema. Agora, a Braspress, ela tem usado tradicionalmente o conceito dela comprar os seus próprios caminhões. Aliás, a gente está acostumado a ver caminhões maravilhosos, azuis, pintados com o nome em laranja, Braspress pelas estradas brasileiras, pelas cidades. Agora, o conceito tradicional, eu não sei se ele tem ultimamente reformado o seu modelo de negócio, mas o modelo tradicional da Braspress, ele compra o seu próprio veículo, ele contrata o caminhoneiro, então a capacidade operacional dele, teoricamente, tá? Não sei se hoje eles estão assim, mas teoricamente é limitada pela capacidade de empreendimento dele para comprar esses ativos e colocar à disposição. Quanto ao crowdsourcing, quer dizer, é limitado no máximo a quantidade de veículos disponíveis em qualquer plataforma aberta. Então, é uma gigantesca diferença. E outra, ele trabalha com os custos fixos, então ele tem que ter, além do veículo, funcionário, garagem para tudo isso, manutenção para tudo isso, terminais, sistemas, tudo de uma forma proprietária. Quando esses caras trabalham com crowdsourcing, basicamente trabalham com um exército industrial de reserva, né, usando a expressão do economista John Maynard Keynes, né, então um exército industrial de reserva a custo variável, que a empresa só aciona e só remunera ou só tem o custo quando de fato a utiliza. Então, essa é uma grande diferença de approach. Alguns podem dizer, não, mas espera aí, o modelo da Braspress, que usa ativos, explora isso, é super bacana, tem retorno sobre investimento muito maior, e a gente pode debater. E outros tantos vão dizer, olha, eu jamais compraria ativos como a Braspress e prefiro o approach de crowdsourcing. Mas, de qualquer forma, essas são as duas formas que, eventualmente, a gente pode comparar no plano da logística, né, para fazer as entregas que a gente preferir, professor. É muito, muito legal. Acho que você pegou. Obrigado pela tua explicação. Eu sempre, quando possível, tento alinhar os conceitos, porque é aquela velha história, né? Que nem você falou da disrupção, né? Você fala de disrupção, cada um entende uma coisa. Então, putz, você deixou bem claro o que é que você está usando do crowdsourcing. Muito legal. E são disruptivos, e aí você falou que cada um entende de uma forma. Aliás, eu tenho uma... No outro dia me perguntaram, eu fui atrás dessa palavra no dicionário no ROAS, né? Em português a gente não tem essa expressão, né? Mas a melhor que eu cheguei até hoje, que eu vi em Stanford, um cara explicando o seguinte, olha, existia duas coisas conectadas, elas eram uníssonas, né? Ou então elas eram conectadas e houve uma ruptura. Então, vamos lá, eu vou dar um exemplo aqui do que seria a disrupção puxando a brasa para a minha sardinha, que é o meu projeto Truckpad. Então, lá na década de 50 ou 60, quando começaram a produzir os caminhões no Brasil e o transporte de mercadorias começou a ser feito por caminhões, né, abandonando os trens e tal, depois a gente pode até passar sobre esse tema. Os caminhões, então, eram contratados pela indústria, então a indústria contratava o caminhão direto. Existia ali um bloco uníssono, né, um bloco único, e aí, eventualmente, criou-se uma ruptura, porque criou-se um atravessador.
criou-se ali, eventualmente, uma transportadora. E depois criou-se ainda um elo de transportadora e o caminhoneiro autônomo, criou-se um agenciador de carga. E aquele bloco que era único acabou sendo criado uma ruptura nos blocos, né? Então você criou várias rupturas. O que era para ser ligado foi desligado pelas rupturas. O que é ser disruptivo? É você tirar a ruptura. Uma coisa que originalmente deveria ser única e foi ruptada, se a gente pode usar essa expressão em português, pedindo licença aí aos curadores da língua, né? Então, nossa licença poética. Exato. Então, é isso aí. Então, a gente pode usar essa expressão que foi ruptada quando você tira essa ferramenta que estava quebrando o elo único, você disrupta. Então, por isso que você é disruptivo. Então, no caso do TruckPad, quando uma empresa podia contratar o caminhoneiro direto e existia um broker no meio, um agenciador de carga que criou essa ruptura, então aquele bloco estava ruptado. Quando você tira essa ruptura do meio, você faz uma disrupção. Significa você conecta de novo os atores que originalmente eram conectados. E por isso que é disruptivo. Você tira a ruptura. Essa é a melhor explicação que eu recebi até hoje e eu gosto dela, professor. Mas é uma boa explicação. Ela mostra exatamente, eu acho que a essência do negócio, que é eu mudei totalmente a relação entre os jogadores, né? Eu crio uma outra relação completamente diferente e enfim, esse negócio aqui é que, de certa forma, move a evolução dos modelos de negócio e dos mercados, né, Miriam? Você comentou um pouquinho desse desenho, eu achei bem legal. Seria bacana se você pudesse contar um pouco do desenho da TruckPad e o que vocês estão fazendo na pandemia para a gente, o pessoal poder conhecer um pouco mais desse modelo e entender como é que vocês estão atuando. Bacana. O TruckPad começou quando eu era presidente executivo da transportadora da minha família, empresa que leva meu sobrenome, empresa que eu trabalhei por mais de 30 anos, foi fundada de novo pela minha família, empresa que eu fui o presidente executivo nos últimos anos que eu trabalhei lá. A minha empresa, naquela oportunidade, nós usávamos muitos caminhoneiros autônomos para transportar as mercadorias da empresa. Nós tínhamos uma frota própria, mas nós usamos sempre muito caminhoneiros autônomos. Abrindo um parênteses aqui, para que todo mundo fique na mesma página. No Brasil, de cada 3 caminhões que você vê na estrada, 1 é de propriedade do próprio motorista. A Agência Nacional do Transporte Terrestre chama esse cara, que ele é o motorista do próprio caminhão, de transportador autônomo de carga. Aliás, daqui a pouco vamos ter que trocar esse nome autônomo, porque autônomo vai ser outra coisa, né? Mas, de qualquer forma, o transportador autônomo de carga para a Agência Nacional do Transporte Terrestre é o cara que tem o próprio caminhão. Outros chamam esse cara de carreteiro, de caminhoneiro, de freteiro. Vamos usar aqui a expressão caminhoneiro. Então, ele é o empreendedor das estradas. Aliás, tirando os preconceitos que existem com relação a esses profissionais, eles formam o maior grupo de empreendedores brasileiros. Depois eu posso te dizer o porquê que eu acho que os caminhoneiros autônomos, né, esses caminhoneiros são o maior grupo de empreendedores, da classe de empreendedores do Brasil. Então vamos lá. Se a gente imaginar só o investimento que cada um faz para comprar e manter o caminhão rapaz, é gigante. Meu Deus do céu, gigante. Veja, estamos abrindo um outro parênteses aqui, mas vale a pena registrar. O caminhoneiro autônomo, ele compra o caminhão, ele tem que pagar a prestação de um ativo de 200, 300 mil reais, né? Ele, durante o dia, ele acompanha o caminhão sendo carregado na transportadora e 6, 7 horas da noite é a hora que ele monta em cima daquele negócio e vai correr risco na estrada, né? E tem que pagar a parcela do caminhão no final do dia e tem que tirar o sustento dele e da família a partir dali. E por que ele é mais empreendedor, na minha visão, do que o dono de uma loja em shopping center? Quando eu fiz essa comparação, teve gente que fica, como? Como isso? E aí eu vou explicar para os amigos que entraram aqui com a gente. O dono de uma loja no shopping, no caminhão, no shopping, primeiro que ele não é dono da loja. 90% dos lojistas de shopping center não são donos de loja, eles pagam aluguel do shopping. Então, de novo, não tem muita preocupação aí. Tem muito lojista, uma grande quantidade, 40%, 50% dos lojistas não compram nenhum estoque. Os estoques são comodatos, seja das empresas que eles são franqueados ou então dos próprios fornecedores que deixam o estoque ali.
E aí, no shopping center, dá 8, 10 horas da noite, o cara fecha a loja e vai dormir em casa. Enquanto que o caminhoneiro, ele está na estrada, longe da família, sozinho, correndo risco, dormindo na cabine do caminhão para poder faturar o seu trocado. Então, sinceramente, eu acho que os caminhoneiros, né, são muito mais empreendedores do que uma grande quantidade, né, de empreendedores que a gente rotula por aí. Na verdade, na minha opinião, é o maior grupo de empreendedores do Brasil, aqueles caras que tomam risco, que empreendem, colocam o coração na chuteira e colocam a vida, né, para transportar o Brasil nas costas, professor. Mas muito bem. E aí, então, esse é o grupo que a gente começou lá atrás. Então, na minha transportadora, a gente tinha uma quantidade de frota, mas também usava 1/3 do tempo esses caminhoneiros autônomos, como eu disse. E lá na transportadora, eu tinha problema para contratar os caminhoneiros. E qual era a rotina que um executivo meu, um profissional, que trabalhava na nossa área operacional, tinha que fazer para localizar um caminhoneiro? Então, primeiro, o meu executivo, ele ligava para alguns caminhoneiros que ele tinha uma agenda, dizendo: escuta, o professor Nardi, você tem um caminhão? Cara, olha, eu tenho uma carga para transportar aqui para Salvador, você quer ir? Aí o Nardi dizia: poxa, mas eu estou em Campo Grande, no Mato Grosso, eu não consigo transportar para você agora. E aí esse executivo, depois de ligar para 5, 6 caminhoneiros autônomos, tinha que ir fisicamente até um posto de gasolina, né, ou no terminal de carga, e procurar fisicamente por esses caminhoneiros, enquanto a mercadoria, a carga a ser transportada, estava parada na transportadora. Esse processo de localização e contratação de caminhoneiros no mundo offline demorava, professor, até 48 horas. A mercadoria estava parada, né, o cliente destinatário já tinha comprado, já começava-se a demandar a entrega da mercadoria, e a mercadoria continuava parada no depósito até por 48 horas, porque não se tinha localizado um caminhoneiro autônomo para transportar aquela mercadoria. Então, essa era a realidade. E aí, em 2011, então, eu fui para o Vale do Silício. Eu era presidente executivo dessa transportadora da minha família. Eu fui para o Vale do Silício em 2011, junto com um grupo do João Dória, esse que é governador hoje, né, uma série de empresários. Visitamos Stanford, aquela visita rápida pelo Vale do Silício, como muitos que estão aqui assistindo a gente devem ter participado. E lá eu recebi uma apresentação de um cara do Ubercab, que dizia: poxa, olha, através de um aplicativo eu estou conseguindo conectar uma série de motoristas e tal. E ali eu falei: poxa, acho que tem uma oportunidade aqui. Ainda dentro daquela visita, ato contínuo, a gente visitou uma aceleradora de startups chamada 500 Startups, de um cara chamado Dave McClure, que tinha vendido a participação dele no PayPal. Ele, o Elon Musk, o Peter Thiel, o Hurley, do YouTube, uma série de caras, né, chamado PayPal Mafia. Quem nunca ouviu ainda essa expressão, dá uma pesquisada. Caras que venderam o PayPal para o eBay na oportunidade por 300 milhões de dólares, todos eles acabaram saindo e investindo de novo no ecossistema de startups. Então, esses caras aqui, 80% das startups que estavam no Vale Silício eram investidas, né, ou eram empreendidas por esses caras, chamado da PayPal Market. Então, um desses caras, um cara chamado Dave McClure, tinha uma aceleradora chamada 500 Startups, e eu estive lá visitando ele. Eu já tinha tido um papo com o cara do Ubercab, então eu cheguei no Dave McClure, que é um Midas, né, no mundo das startups, da empresa de tecnologia no Vale do Silício. Eu falei: Dave, tive uma ideia. Quer conectar caminhoneiros autônomos às transportadoras, porque eu tenho esse problema no Brasil e eu gostaria de usar um negócio chamado aplicativo. Porra, que eu tô vendo aí um monte de gente criar. O que você acha da ideia? Ele falou: porra, fantástico, se você quiser, eu acelero a tua ideia aqui, tal. Então, aquele foi um primeiro crivo, né? Eu tive um sparkling ali, alguma coisa nesse sentido. Quando eu voltei para São Paulo, eu mostrei a ideia para o meu irmão, né? Como toda boa empresa familiar, a família ainda estava lá. Eu era presidente executivo, mas ele era presidente do conselho e tal. Apresentei a ideia para o meu irmão, ele falou: rapaz, você é um idiota, você acha que caminhoneiro autônomo vai usar essa porcaria aqui para fazer negócio e tal? Mas veja, aquilo para mim estava claro, para ele ainda não. Só que naquele 2011, hein, Mira? 2011, E, de fato, naquele momento, eram raros. Eu posso dizer que nenhum caminhoneiro autônomo tinha smartphone. Mal tinha os chamados feature phones, aqueles fones que a gente abria, tal, só tinha o tecladinho, não era touchscreen ainda. Mas, de novo, lendo materiais como a Sampool escrevia, como Stanford escrevia, estava claro que em 2 ou 3 anos aquela realidade se mudaria
né, os devices, esses smartphones, esses aparatos ficariam muito baratos e toda a sociedade teria acesso. Aquilo seria uma enxurrada de novidade tecnológica. Então, aquele momento seria o momento ideal para que eu pudesse começar uma nova empreendida nesse ramo digital. Então, aquilo tudo passou na minha cabeça por 2 segundos. Eu falei para o meu irmão, cara, eu acho que caminhoneiro autônomo vai usar essa porcaria assim, né? E, porra, é você que não está entendendo essa oportunidade aí. Eu vendi a minha parte da transportadora, era presidente executivo, tinha um supercargo, e tinha parte na sociedade, e tinha a minha família envolvida. O pessoal ficou meio ofendido, porque disse que eu abandonei eles e tal, né? E muita gente dizia, poxa, mas você já tem 45 anos, onde você vai arrumar emprego com essa idade? Você está largando o cargo de presidente de uma empresa super bacana, tá, para se jogar nesse penhasco que... Pô, mas caminhoneiro nem tem smartphone, pô, onde é que você está se metendo? Não é possível, você está mentindo, não é verdade que você vai criar isso. Mas aquilo estava como, né, chamado crystal clear na minha cabeça. Então eu criei um aplicativo para instalar no celular do caminhoneiro para as empresas poderem se conectar com os caminhoneiros através de uma plataforma digital, né? Então a gente foi fazendo isso, seria em princípio um Uber de caminhoneiro, né? A gente criou então essa plataforma, a gente tem tido um track record bem bacana. Hoje nós passamos de 1.200.000 downloads do nosso aplicativo, mais de 500.000 motoristas registrados, quer dizer, motoristas que já fizeram o cadastro, a gente sabe quem é, tudo bonitinho, e mais de 12.000 empresas do outro lado do marketplace conectam os caminhoneiros através da nossa plataforma. Nós fizemos um levantamento, no mês de maio nós oferecemos 900 milhões de reais de fretes através da nossa plataforma para os nossos caminhoneiros, professor. Então, e aí, a gente acabou, né, se posicionando aí como o maior, chamado Digital Freight Marketplace da América Latina, e a gente está trazendo esses players que você registrou. Então, a gente teve, eu voltei para o Vale do Silício, quando eu vendi a minha parte na transportadora, eu ganhei um programa de aceleração, porque aquele era meu sonho, né, ir para o Vale do Silício, e hospedar lá, instrumentalizar o aplicativo Trackpad lá no Vale do Silício. Eu fui convidado por um cara chamado Said Hamid, da mais ativa aceleradora de startups do Vale do Silício, chamada Plug and Play Tech Center, que me convidou, né, e falou, olha, a sua startup é bacana, mas você precisa refinar dar um polish aí no seu discurso, tal, instrumentalizar a sua ferramenta, que eu acho que é legal. E eu fui para lá, morei 6 meses no Vale do Silício, de julho a dezembro de 2014, e no final desse batch, né, desse ciclo que eu participei, no final de 2014, teve um concurso promovido pela Plug and Play Tech Center com as startups lá do Vale do Silício. Eles convidaram 30 das melhores startups daquele momento, né, daquele ciclo, e o Trackpad, honrosamente, foi colocado entre as qualificadas, e aí eles fazem, como regularmente fazem a cada season, né, a cada estação eles fazem lá os seus ciclos, as 30 startups sobem num palco e dão pitch, né, aquele fire pitch de 3 minutos, e numa banca de investidores, uma banca do público que está ali interessado por inovação. Então eu subi no palco, dei meu pitch, e qual não foi a surpresa que no final daquele evento o Trackpad foi eleita como startup mais inovadora do mundo pela Plug and Play Tech Center. Então a gente ganhou esse concurso e a Plug and Play se tornou o nosso primeiro investidor. Então foi bacana, porque, na verdade, além de primeiro investidor, foi o cara que deu de fato o kickoff no Trackpad, porque até então eu não tinha isso como empresa. Eu estava fazendo, obviamente, como todo bom empreendedor, eu acreditava no projeto, mas eu estava pagando as coisas com o meu cartão de crédito, dinheiro pessoal, eu não tinha contrato social, eu não tinha contabilidade, aquilo tudo, né, poderia dar certo, mas na minha cabeça eu sabia que aquilo podia também não dar certo. Mas quando a Plug and Play, nós ganhamos o concurso, a Plug and Play falou, porra, agora eu vou fazer um cheque, né, com de uma certa amount bem bacana, então a gente criou a empresa e foi quando a gente, de fato, estabeleceu como startup. Ato contínuo, a Movely, que é a dona do iFood, como você registrou, entrou também na companhia. Empresas como a MapLink, o Apontador se transformaram nossos sócios, e aí a gente foi crescendo, professor. E essa é uma jornada super divertida. Não, muito legal, muito legal. Acho que esse desenho mostra bem um outro momento da pivotagem, né? Ir desenhando e construindo o negócio e não parar de
não parar de pivotar, né? De ter essa capacidade de reinventar e desenhar esse aproveitar modelo, as né? oportunidades, né, professor? A gente teve, você registrou aí, e eu não mencionei aqui, o investimento da Mercedes-Benz, que aliás, eu estou até, que não sei se dá para ver, que eu estou com as camisetas aqui, a gente pode honrosamente usar o logo da Mercedes-Benz, que eles se transformaram, né, nossos nossos foi quando a gente percebeu que, fazendo essa conexão entre o caminhoneiro autônomo e a empresa, a gente começa a colecionar um chamado Big Data, né? A gente tem um banco de dados gigantes de caminhoneiros nas estradas, e a gente tem a posição geográfica, latitude e longitude dele, eu sei aonde ele está no Brasil, eu sei o nome dele, que tipo de caminhão ele tem, da onde para onde ele está indo, quanto ele tem, entre aspas, no bolso, porque ele acabou de fazer um frete ou não. E essas são informações valiosíssimas, né? E aí, a Mercedes-Benz, numa oportunidade, através do vice-presidente da companhia, chamado Roberto Leoncini, que já me conhecia da outra jornada, me chamou na Mercedes-Benz e falou: Mira, eu quero saber, você sabe aí se o motorista usa tacógrafo? Eu olhei para o meu sócio, assim, né, para o Leandro, e falei: puta, Leo, será que a gente tem essa informação na banco de dados? Aí ele falou: não, a gente nunca perguntou se caminhoneiro tem tacógrafo. Eu falei: olha, Leoncini, realmente a gente não tem. Aí ele falou: puxa, que pena, então você não me interessa. Eu falei: não, mas pera um pouquinho. Vamos tomar um café, falei pro Leoncini. Aí eu tirei o Leoncini da sala, eu fui tomar o café, pisquei pro meu sócio ficou lá, e eu fui tomar o café, voltei em 10 minutos. Falei: Leoncini, você me perguntou se o motorista autônomo usa tacógrafo. Então eu vou te dizer: X% tem tacógrafo e usa, X% tem tacógrafo e não usa, X% não tem tacógrafo e X% não sabe o que é tacógrafo. Ele falou: mas como assim? Você disse há 10 minutos atrás, você falou que não tinha essa informação? Falei: pois é, mas 10 minutos, uma startup é tempo pra cacete, né, meu? Agora eu já sei. Ele falou: como é que você fez isso? Enquanto eu fui tomar o café, o meu sócio fez uma query, fez uma push notification, a gente fez uma app survey, né, que a gente notificou os motoristas através, não é uma notificação, tipo as que a gente recebe no WhatsApp, motorista na tela dele recebeu uma pesquisa, dizendo: amigão, vamos falar sobre tacógrafo, tem, usa, papapá, e na hora, mais de 5 mil motoristas em 10 minutos responderam, e o Leoncini ficou frozen, assim, falou: pera um pouquinho, como é que você faz isso em 10 minutos, né? Coisa que eu demoro quase 8 meses aqui para fazer com o Instituto de Pesquisa. Me conta de novo essa história. Então a gente fez essa pesquisa real time, ele ficou super impressionado. Ele pediu era 9h30 da manhã, ele pediu para a gente voltar às 3 da tarde. Ele falou: então não volta para São Paulo, né? A fábrica aqui em São Bernardo, não volta para São Paulo, às 3 da tarde você vem aqui na sala de novo que eu quero fazer um outro papo. Eu fui almoçar ali dentro da fábrica, até às 3 horas da tarde a gente voltou para conversar de novo, aí já tinha 15 executivos lá dentro, e eu fiz uma outra pesquisa e fui fazendo pesquisas para eles, né? Eles estavam para lançar o mote chamado As Estradas Falam e a Mercedes-Benz Ouve. E eles estavam super preocupados porque eles tinham que ter um canal de comunicação com os caminhoneiros. E a Mercedes-Benz, na sua história aqui no Brasil, não sabia onde estavam os caminhões, porque não tinha uma outra ferramenta, né? Existiam sistemas de rastreamento por via satélite, mas são raros os caminhoneiros que têm, porque você comprar um equipamento de rastreamento via satélite é super caro, custoso, instalação, e a gente começou a coletar essas informações através e a cabeça era para segurança, né, Mira? Exatamente. De segurança de carga. Exatamente. O rastreador via satélite é justamente. E é usado até hoje exclusivamente para questões de segurança da carga e do veículo. Então a gente fez isso para a Mercedes-Benz, eles gostaram bastante, a gente durante 6 meses fez uma série de pesquisas, a gente virou ouvido da Mercedes-Benz nesse mote deles: as estradas falam, a Mercedes-Benz ouve. A próxima frase é: o Trackpad é o ouvido da Mercedes-Benz. Ótimo. E nós fomos convidados para ir para Stuttgart, na Alemanha, apresentar um case, e a gente apresentou esse case da Alemanha, e da Alemanha também a gente ganhou um prêmio, e ato contínuo eles resolveram investir no Trackpad. Então, quando a gente fala que a Mercedes-Benz é investidora, nego fala assim: vou pôr um projeto embaixo do braço e vou lá pedir investimento da Mercedes-Benz. Não foi assim. Foi todo um histórico de relacionamento, a gente entregando valor para a companhia, quando eles perceberam que o Trackpad, além de ser um fornecedor tradicional, poderia criar uma nova oportunidade. E a gente tem feito coisas muito bacanas para a Mercedes-Benz. E depois da Mercedes-Benz, vieram outras companhias, como a ZF, que é dona do Freios Varga, da Sachs, TRW, recentemente comprou a Wabico, temos a Bosch, SKF, Pneus Michelin, Sascar e tal, né, uma infinidade de companhias super bacanas que usam
o TruckPad como plataforma de relacionamento com os caminhoneiros, né, nos pagam o serviço de Business Intelligence que a gente tem através do nosso Big Data, né, a gente cria algoritmos aí de recomendação super bacana, a gente chama isso de Machine Learning, né, o nosso algoritmo vai aprendendo com o comportamento dos caminhoneiros e vai criando novas promoções para os caminhoneiros nas estradas, e a gente está desembocando agora por conta daquele sparkling que a gente teve com a Mercedes-Benz, né? Então foi uma oportunidade que surgiu, a gente falou, porra, vamos aproveitar, porque a gente não tinha amarra nenhum com o modelo de negócio, falou assim, pô, tem um modelo de negócio aqui que é o de frete, mas, pô, essa história de ter um marketplace de peças e serviços é super bacana. Então, hoje a gente faz um Business Intelligence e também tem o chamado Mobile Commerce. A gente vende peças para os caminhoneiros através do nosso aplicativo, peças dessas companhias que eu registrei, professor. Então, foi aí o tema, né? Se eu fosse uma empresa mais tradicional, com modelo de negócio tradicional, eu ia dizer para o Leoncini, olha, Leoncini, eu não consigo fazer isso, muito obrigado, vamos tomar um café e virar as costas. Mas naquela hora que a gente viu a oportunidade, a gente destravou um novo mundo de possibilidades, professor. É muito legal. Eu gosto sempre muito quando você fala desse exemplo dos 10 minutos, porque ele mostra como é diferente a cabeça de pensamento de uma empresa tradicional. Como você falou, tem os seus méritos, seus propósitos, sua razão de ser, tudo. Mas numa mentalidade tradicional, é o que você disse, poxa, a informação é um negócio que eu preciso chamar um fornecedor para fazer uma pesquisa, para não sei o que, tal. E isso aí acaba se tornando um entrave para você pensar de forma diferente, né? E quando a gente pensa a qualidade é isso mesmo, né? Isso é fantástico. E não paramos por aí, porque quando a gente destravou esse tema do Business Intelligence, plataforma de comunicação dessas empresas tradicionais com os caminhoneiros, e Mobile Commerce, quer dizer, a gente ajuda, né, a vender peças e serviços, a gente acabou caindo num tema chamado e-wallet, né, o meio de pagamento do caminhoneiro. E aí, recentemente, nós lançamos agora em novembro, estamos certificados pela Agência Nacional do Transporte Terrestre, o primeiro meio de pagamento de fretes homologados do Brasil, que é através do meio digital exclusivamente. Nós não temos um cartão de frete, não tem nenhuma bandeira, não tem um problema com bandeiras, não tem um problema com banco, só que nós somos um pagamento chamado peer-to-peer. Ou então o caminhoneiro recebe o pagamento do frete dele através da nossa carteira eletrônica, o motorista já vê aqui na tela do celular dele que o dinheiro entrou, e através do celular, lendo o QR Code em postos de gasolina ou rede de fornecedores, o motorista paga o seu serviço também usando o QR Code e seu telefone celular. Não precisa de cartãozinho, não precisa de máquina, não precisa de bandeira, não precisa de banco. Então, uma loucura, né? Então, de novo, era uma oportunidade que muita gente dizia, Mira, mas empreender nesse negócio, tem banco, tem bandeira, tem cartões, maquininhas. Cara, e estamos aqui para ser disruptivos, né? Então, a gente criou um produto que não precisa nada disso, né? Estamos indo super bem e a gente torce aqui para que o TruckPad Pay, que é essa nossa ferramenta, né, se destaque também no mundo dos negócios, professor. Muito legal, muito legal. Você falou esses pontos aqui, me trouxe um monte de ideias aqui para te perguntar. Mas deixa eu fazer duas perguntas aqui. Tem dois comentários aqui. Tem um que você é o WeChat dos caminhoneiros, né? Exatamente, muito boa analogia. O WeChat é o Alipay. O Alipay, exatamente, é isso, o Alipay. E aí tem uma pergunta também da Elisângela, perguntando o seguinte, né? Quer dizer, nesse contexto de Covid, falando da inovação em serviços de transporte, como é que fica esse negócio para o segmento de insumos para laboratórios médicos, medical devices, esse tipo de coisa? Como é que eles poderiam inovar e usar essa combinação toda de dados, big data, inteligência, machine learning e logística para trabalhar os negócios desse setor aí? Não sei se é uma coisa que é muito teu foco, mas... Olha, é muita pergunta numa só, né? Assim, como esses laboratórios podem usar? Eu diria o seguinte, puxando a brasa para a nossa sardinha, eu diria que, primeiro, os caminhoneiros, né, o setor de transporte não parou. Então, tanto que junto com a categoria de médico e profissionais da saúde, esses caras são considerados heróis.
Em 2018, quando os caminhoneiros fizeram o seu próprio lockdown, eles eram os arruaceiros e a sociedade ficou refém desses caminhoneiros. Hoje, os caminhoneiros são tidos como heróis porque não pararam. Não pararam, e a gente fez uma pesquisa com os caminhoneiros no início da pandemia, perguntando, escuta, amigão, mas você não está ciente dos riscos? Como é que é isso aí? Você vai continuar trabalhando independente da pandemia? Quando todo mundo foi para casa e todo mundo super preocupado, falando, não, ninguém vai trabalhar, caminhoneiro continua trabalhando. E aí uma resposta me chamou muita atenção, né? Porque 100% dos caminhoneiros da nossa pesquisa disseram assim, a gente vai continuar trabalhando. E eu liguei para alguns, e o caminhoneiro me disse, amigo, mas eu já trabalho 6, 7 horas por dia, isolado socialmente dentro da cabine do meu caminhão. Então, pô, eu estou tranquilo, né? Eu estou andando por aí o dia inteiro, conversando com as pessoas, a minha jornada de trabalho já é dentro do caminhão. Obviamente, quando chegam em terminais de carga ou na transportadora, onde ele tem que coletar a mercadoria ou descarregar a mercadoria, receberam informações sobre todo o controle, né, do isolamento, os protocolos todos de segurança e de higiene, né, cumpriram isso, mas eles foram para a estrada e não deixaram a peteca cair. Então, se a gente hoje está conseguindo comprar em supermercado, comprar em farmácia, é por conta de que o caminhoneiro primeiro levou o insumo até a fábrica e depois o caminhoneiro também levou da fábrica até as farmácias. E as farmácias levou até a sua casa através de uma startup de crowdsourcing, muito possivelmente. Então, os laboratórios, no seu inbound de produtos, têm usado transportadoras e caminhoneiros autônomos que são super comprometidos com isso, né? Então, eles conseguiram continuar trabalhando em função da pandemia por conta dessas circunstâncias. E depois, o last mile, muito possivelmente, você vê aquele rapazinho que vem entregar de bicicleta com um baúzinho atrás, aquele rapaz que vem entregar de um automóvel. Não sei se a galera aqui no chat pode já ter percebido. As entregas não são feitas mais com aquele veículo do correio. Eu tenho certeza, alguém no chat pode comentar. Não, eu recebi aqui na minha casa outro dia um automóvel de passeio, o cara entregando, não tinha nem uniforme e me entregou numa boa. Compra que eu fiz em e-commerce, em lojas aqui perto, tal. Então, veja que legal. Empresas tradicionais se adaptaram rapidamente, conseguiram fazer as entregas do insumo para os laboratórios farmacêuticos, que conseguiram transportar a mercadoria até as farmácias, e que usaram as startups para fazer a última milha. Então, obviamente, esse é um tema, usar Big Data, Customer Behavior e uma série de outros algoritmos de recomendação, é um tema que a gente pode um dia discutir aqui na São Paulo para responder só isso dá uma série de lives, né? Exatamente. Mas o que aconteceu com a pandemia foi isso. Os seus portadores estão minimamente protegidos porque eles trabalham isolados socialmente, receberam bastante informação, e é uma categoria, como eu disse agora há pouco, né, que está comprometida e que reforça o espírito empreendedor desse setor. O espírito empreendedor, inclusive, do caminhoneiro autônomo, que disse, não, pô, se eu posso trabalhar, eu vou, colocando, inclusive, suas vidas em risco, professor. Não, muito, muito legal. Eu queria dividir com você aqui três parabéns aqui, né? 3 reconhecimentos aqui. Do Fernando, né? Espetáculo de case, parabéns, né? O Magno, né? Dizendo que o mindset da startup por si só já é disruptivo. É isso mesmo, né? Que quantos negócios foram integrados como ferramenta, quantos negócios foram integrados, né? Parabéns, né? E o Cláudio Cohen, também, nosso colega da Sampo, professor e diretor do programa de liderança digital, dando parabéns também pelo caso, fantástico, né? E te perguntando sobre como é que é a tua relação com a Full Truck, né? Se já tem alguma... Full Truck Alliance. Sim. Isso, Full Truck Alliance. Muito bom. A Full Truck Alliance surgiu em 2013, então, notadamente, a Full Truck Alliance surgiu anos depois do Truckpad. Aliás, uma passagem interessante, quando eu saí da transportadora em 2012, a primeira coisa que eu fiz foi registrar o conceito, né, do Truckpad no Instituto Nacional de Propriedade Intelectual. Então, eu tenho lá no INPI, se alguém quiser pesquisar na internet, INPI Carlos Bira Truckpad, vai estar lá o meu registro em julho de 2012, porque eu, com aquele mindset de empresário old school, disse, escuta, eu quero proteger a minha ideia. Então, registrei lá e registrei no escritório de marcas e patentes, né, do copyright norte-americano. Então, o Truckpad, tranquilamente, foi o primeiro aplicativo de cargas para caminhoneiro do mundo. Né? Então, eu tive até dificuldade de explicar no INPI o que era aquilo, o que era smartphone, o que era aplicativo, né? Então, o que era marketplace. Eu tive que fazer uma explicação maluca. Eu lembro que
que é dispositivos móveis que rodam pequenos programas de computadores que podem ser usados através de internet, que é cara, é difícil explicar aquilo. É surreal naquela época, né, Miguel? Mas eu registrei. E aí, a Full Truck Alliance, bom, a China é outro planeta, a gente sabe os números grandiosos, né, extrapolados desses caras, que é uma maluquice, e aí eles surgiram depois, tinham lá na China duas companhias, uma chamada Huoshebang, outra Yamanbang, uma mais de last mile, outra mais de caminhões completos. Esses caras se fundiram em 2017 com a grana investidos pela Google Ventures, né, que é obviamente a Google Alphabet, né, que é a dona da Google Venture. A Google Alphabet e o SoftBank investiram 2,3 bilhões de dólares na fusão desses dois já gigantes chineses. Fizeram uma super plataforma que lá na China 90% de todo o transporte passa por esses caras que agora chama Full Truck Alliance, né? Eu, quando soube desse movimento na China, eu visitei esses caras em 2017, né, na cidade de Huoshebang, a capital do panda, né, conhecida como a capital mundial do panda, que tem zoológicos específicos lá, super bacana. Visitando os caras, escuta, no dia, se vocês quiserem uma parceria na América Latina, lembra do Truckpad. Então, isso foi lá em 2017. E a gente, então, vinha rodando aqui no Truckpad, recebendo os investimentos todos da Mercedes-Benz e tal. A gente estava indo bem quando, em janeiro de 2019, a gente recebeu um contato dessa empresa chamada Full Truck Alliance, dizendo, escuta, a gente está analisando oportunidades no Brasil, gostaríamos de te conhecer. Eles vieram para o Brasil, né, passaram 2 meses aqui analisando o Truckpad e os copycats do Truckpad. Eu chamo os concorrentes nesse espaço de copycats, porque depois do Truckpad, que inventou o aplicativo de carga para caminhoneiro, qualquer um é copycat, né? Tem uns que viraram... Já está respondendo a outra pergunta aqui que está aparecendo também. Tem gente que virou tem gente que virou transportadora, gente que tem outro modelo de negócio, gente que recebe o frete da indústria, paga caminhoneiro, para mim é transportadora. Depois eu vou falar, eu sou só um Digital Freight Marketplace, eu sou o mercado livre da carga. Eu não contrato, eu não compro nada e não vendo nada. Eu só for uma plataforma digital que une vendedor e comprador. Então, isso é ser um marketplace digital. Tem concorrentes que acabam levantando mais grana e tal, mas ele é uma transportadora, porque ele recebe o valor do frete e subcontrata o caminhoneiro, correndo todo o seu risco, toda a liability, assumindo passivos, trabalhistas, inclusive, mas deixa os caras do outro lado. Eu sou, assim, todos que vieram depois da gente, a gente pode chamar de copycat. O pessoal da Full Truck Alliance passou 2 meses aqui no Brasil, analisando, inclusive, os concorrentes, sabendo, e eles decidiram que quem tem o DNA de transportes, essa trucking industry aqui no Brasil, é o Truckpad, né, e o grupo que a gente vem coordenando. Então, eles decidiram investir no Truckpad. E por que a gente, até hoje, professor, a pergunta é boa, porque até hoje, nós nunca tivemos investimento de investidores financistas exclusivamente. Porque na minha leitura, eu que sou um cara de 52 anos, né, parece que eu tenho 25, 30 anos, mas eu já estou rodado. O meu conceito é o seguinte, eu estou criando uma empresa perene. Se ela vai valer 1 bi, 2 bi, 10 bi, tem que ser uma consequência natural de um super projeto que a gente está fazendo com muito carinho. Eu não quis nunca... Desde sempre nunca quis pegar dinheiro por dinheiro, acelerar o número de uma forma astronômica irresponsável para aparecer para investidores que a gente estava crescendo super aceleradamente e depois fazer água dali uns anos. Então, veja, meus investidores são Plug and Play Tech Center, a maior aceleradora de startups do Vale do Silício, a Movely, dona do iFood, a MapLink, a primeira empresa que criou roteirizadores e digitalizou as ruas e estradas brasileiras, o Apontador, aquele cara que a gente pesquisava no passado o telefone, que hoje é o maior repositório de estabelecimentos comerciais com latitude e longitude. A Estrela Par, maior investidora em terminais de cargas e transportes do Brasil. Mercedes-Benz. E agora a Full Truck Alliance, que é o maior digital freight marketplace do mundo. Esses caras, então, investiram no Truckpad. Na conclusão deles, eles entraram, fizeram um aporte de alguns milhões de dólares, né, que a gente chama de alguns, mas é uma grande quantidade de grana. E melhor do que só dinheiro, e por que eu não escolho investidores financistas só? Eu prefiro investidores estratégicos que, além do dinheiro é importante, e ajudam a dar o próximo passo, né, a construir os próximos estágios da empresa. E esses chineses,
já passaram pelos problemas há 2, 3 anos atrás que o TruckPad está passando hoje. Então, como toda startup tem que investigar por que caminhos deve passar, veja, o chinês, né, esse nosso sócio, diz, não precisa ficar perdendo tempo investigando esse espaço, porque você não vai chegar a lugar nenhum. Vamos nisso aqui, essas são as métricas, essas são as formas que a gente na China já executou, já errou, já aprendeu, e porra, aqui tem o chamado roadmap. Então, olha, você seguindo o mapa da mina, você chega lá com muito mais velocidade. E foi o que aconteceu, assinamos o contrato com eles em novembro, e mesmo com a pandemia, a gente tem crescido exponencialmente, né? Então, respondendo ao amigo, a Full Truck Alliance é a nossa investidora, mas trouxe todos os seus templates, sobre o seu algoritmo, todo o seu know-how técnico e estratégico para levar o TruckPad ao próximo estágio, professor. Muito legal, Mira. Mais um exemplo de que essa ideia da pivotagem, de você gerenciar o modelo, mesmo um modelo de negócio mesmo, e conviver e criar novos modelos de negócio com experimento, com essas ações super rápidas, super ágeis, elas não conflitam com uma visão estratégica de longo prazo, né? Eu sempre fico muito impressionado com a tua fala nisso, porque parece que essas duas coisas são conflitantes, e, na verdade, elas são autorreforçadas, né? Uma reforça a outra, né? A gente tem nos nossos valores o tema experimente. Nós somos todos executivos, hoje são obrigados a experimentar. Então, a gente faz as análises dos executivos, né, sobre os nossos valores e tal. Uma das coisas, dos valores importantes é o experimente. A gente pergunta, e aí, o que você experimentou? O que você criou? Qual foi a tese que você desenvolveu? Que teste você fez? Né? E na nossa empresa, todo mundo é autorizado a errar, desde que tenham lições aprendidas que leve para a companhia, mas e que ninguém mais erre a mesma coisa. Diferente de uma empresa tradicional, né, e deve ter alguns executivos aqui que já tiveram essa experiência em empresa tradicional, que de forma alguma prestigia ou premia o erro. No TruckPad a gente premia o erro. Mas, de novo, como forma de aprendizado, retroalimentando todos os executivos, e a gente sabe o seguinte, ó, esse caminho, por exemplo, não funciona. Então, o nosso valor experimente está aí, que dá esse insumo para todas as oportunidades que aparecem. Então, de novo, como eu contei aqui da Full Truck Alliance, contei da Mercedes-Benz e de uma série de outros casos, apareceu, parafraseando um cara chamado Steve Winwood, alguns professores devem ter a minha idade e vão lembrar dele, tinha uma música chamada, eu não lembro o nome da música, mas a frase era While you see a chance, take it. Né? While you see a chance, take it. Então, a gente vê uma oportunidade, sabe que tem oportunidade, a gente tem o valor experimente, todos os executivos são, né, contratados para isso, experimentar, e muitas desses experimentos criam novas oportunidades de negócios maravilhosos, professor. Fantástico. Nós estamos chegando, já são 7h04, para a gente terminar no nosso horário. Só tem mais uma pergunta aqui, que é sobre a CargoX. A CargoX é um candidato a unicórnio também. Ela como é que você vê a CargoX? É um concorrente de vocês? Prefiro não falar, professor. Agora há pouco eu registrei algumas coisas, eu não nominei, né? Então, eu acho que eu já falei tudo que eu gostaria de falar sobre concorrentes e não quero falar pontualmente sobre essa companhia para não nominá-lo da forma que ele merece, mas de qualquer forma eu quero pular essa pergunta. Também vale, Mira. Ótimo, excelente. Nós já são 7h04, para a gente seguir a nossa agenda. Eu queria pedir para você, se você quer perguntar para você, se você quer fazer algum fechamento da nossa conversa. Eu acho que você falou algumas coisas fantásticas, essenciais sobre como é que uma startup trabalha numa situação de pandemia. Ela reage, e ela reage muito rápido. Isso está na forma de agir, e uma startup que sobrevive, está se tornando uma grande organização, como é o caso da TruckPad, ela tem isso já como é que chama? No reflexo condicionado. No DNA, né? Aquilo que a gente não precisa nem pensar, isso já sai fazendo, né? E talvez seja por isso mesmo que seja tão mais fácil de reagir com as startups, e por que as startups estão podendo, inclusive, alavancar e criar oportunidades novas com outras organizações e entre elas mesmas, né? Você daria para fazer um livro só com as iniciativas que você colocou aqui, com essas experiências, né? Nós estamos
aos poucos terminando aquele estudo a respeito da TruckPad. Você já contribuiu, queria registrar aqui, né, quantas contribuições você deu para o pessoal da academia entender como funciona o negócio e como é que o negócio pode trazer novas ideias e alavancar esse conhecimento para a sociedade como um todo, né? Além dessa conversa toda, além de todas as participações aqui na Sampo, a tua contribuição para aquela pesquisa que a gente fez sobre intuição, né? Que eu acho que é uma outra coisa também que pouca gente conversa, né? E como a intuição baseada numa experiência relevante, quando ela é levada numa situação do mesmo setor, como ela é importante para o sucesso das novas iniciativas de startups e outras coisas. Então, acho que é um registro super importante também. E queria passar a palavra para você novamente para saber se você quer fazer um último comentário, fazer um fechamento, deixar uma mensagem para os nossos colegas aqui, para a gente fechar a nossa conversa, que foi muito proveitosa. Aprendi muito, mais uma vez, Miriam. Excelente. Pessoal, você é sempre muito carinhoso. Em especial, quero mandar também um abraço para o professor Vitor Bach, e mandando um abraço para ele, eu mando para todos os amigos que assistiram a gente aqui. O registro muitos dos profissionais que estão assistindo a gente trabalham em empresas tradicionais, e o meu pedido especial é que essas empresas tradicionais, e você que está assistindo a gente como executivo, né, trabalhe para experimentar novos modelos de negócios, novos fornecedores, mesmo que sejam muito pequenos, desde que sejam nascentes. Criem um chamado Fast Track. A Mercedes-Benz tem um programa na Alemanha chamado Startup Autobahn, como se fosse uma autopista para relacionamento exclusivo com startups. Porque, veja, se eu fosse aqui na Mercedes-Benz, em São Bernardo, e fosse sentar lá no banco de fornecedor tradicional, o comprador ia pedir o balanço da minha empresa, que eu não ia conseguir fornecer, lucro, papapá, carta de referência, conta em banco, coisas que jamais eu trabalharia com uma empresa, a maior indústria, a mais reconhecida indústria automobilística do mundo, né? Pois se não tivesse esse chamado Startup Autobahn, a pista rápida, uma pista expressa de conexão de uma grande corporação, de uma startup e uma empresinha que está nascendo. Então, tenho certeza que na sala acompanhando a gente tem muitos executivos que gostariam de empreender, e o grande barato eventualmente, pedir licença lá para a companhia, se ela não tem nesse DNA os testes com startups, pedir licença para fazer teste com algumas startups, porque aí sim, esses executivos começam a aprender na prática como as startups têm se comportado, e eventualmente os executivos conseguem descobrir para suas corporações novos formatos de negócios, novos modelos, novas formas de atender clientes e fornecedores e até colaboradores, né, que as startups têm pesquisado. Porque hoje, professor, uma organização não luta mais com o seu grande concorrente. Então, eu brinco que não é um elefante brigando contra o rinoceronte. É um elefante sendo atacado por um enxame de abelhas. Esse enxame de abelhas é formado pelas startups hoje no ambiente. Então, a guerra, existe até uma figura que os amigos aí podem procurar, pode procurar assim, Unbundling FedEx. Né? Ou então Unbundling FedEx. Tem Sim. lá o logo, o site, é o site da FedEx, né? Com uma série de features que a FedEx entrega, e em cada uma dessas features da FedEx tem uma startup espetando. Quer dizer, cada startup fazendo um pequeno pedaço do que é a FedEx, que é uma super organização, né? Então é a FedEx que é o elefante sendo atacado por um enxame de abelhas. Veja, então o executivo que assistiu a gente aqui agora pode eventualmente falar, poxa, como é que eu posso empreender na minha corporação? Fazendo isso até, pedindo permissão, trazendo algumas startups sem passar pelo departamento de compra, sem passar pelo modelo tradicional de relacionamento com fornecedores. Né? Esse executivo aprende um pouco com essa vibe de startups e, olha, pode descobrir novas formas de fazer negócio. Então, como fechamento, obviamente o TruckPad é uma dessas startups que pode fornecer para algumas dessas empresas que estão assistindo a gente aqui, né, esse modelo de negócio disruptivo, muito mais barato, muito mais divertido e bacana para todo mundo, né? E mais uma vez agradecer você aí, pessoalmente, professor Nardi, pelo carinho que sempre teve comigo, com o TruckPad, e reforço a minha disposição em continuar colaborando com os amigos, alunos e professores e todo o corpo da escola, professor. Muito obrigado. Muito bom. Mira, queria te agradecer mais uma vez pelo seu carinho também, pela sua disposição, pela tua capacidade generosa de compartilhar esses momentos, os teus conhecimentos e toda essa experiência, não só de startup, mas de mercado, de negócio, de visão de mundo. Eu acho que
uma visão muito sistêmica desse negócio, além de ser muito precisa, né? Então, muito obrigado mesmo, excelente discussão. Queria agradecer os colegas que ficaram aqui com a gente, os colegas que já tiveram que sair aí, partir na hora. Nós estamos fechando só alguns minutos além do nosso tempo. Muito obrigado mesmo. Espero que a gente possa repetir aí em outros momentos essa nossa conversa e continuar alguns pontos aí que você falou, que eu acho que são muito relevantes. Muito obrigado de novo. Fique muito bem. A todos os nossos colegas que participaram aqui também, fiquem muito bem. Aqui, o pessoal que mandou as perguntas também, queria agradecer. E até a próxima aí, que todos possam seguir pensando e contribuindo aí com a sociedade, com seus negócios e com as vidas de todos nós aí. Muito obrigado de novo, Miriam. Muito gentil. Fique bem. Um abraço. Até mais. Tchau, galera.